Olá, tossindo aqui para atrapalhar no podcast. Para quem está ouvindo o podcast, esse é o. Nem lembro mais que número que é do Café com Sêmio, mas é mais um Café com Sêmio. A semiologia e a identidade médica. Para quem não conhece essa música inicial que eu coloquei, que não está aqui pro Instagram, mas está no podcast, é uma música de um cara chamado Danny Elfman. Esse cara aí tinha uma banda chamada Oingo Boingo. Quem conhece essa banda? Oingo Boingo. Uma banda que fez sucesso na minha época. Mas ele é muito mais famoso porque ele que compôs a introdução dos Simpsons, do seriado. Então é um baita de um músico que tinha uma banda chamada Oingo Boingo, que nem sei se existe mais, mas essa música aí é do Danny Elfman na época que ele era da banda Oingo Boingo. Mas o tema de hoje não é a banda Oingo Boingo, e sim uma coisa chamada identidade médica. E eu queria que vocês refletissem sobre isso. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Me falem aí. Minha filhota está aqui. Dá tchau, pessoal, amor. Tá. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? O som tá bom? Deem um ok aí. Diga lá, gente. Estão me ouvindo? Acho que sim, né? Show. Então eu quero falar sobre identidade médica. Sobre dois contextos diferentes, né? O primeiro, sobre alguns trabalhos que... Eu já falei isso em várias lives, mas em alguns trabalhos que mostram que um aluno de medicina, ao longo da graduação de medicina, ele tem algumas mudanças de comportamento, tá? Isso aí já é muito evidente, todo mundo já sabe. Ele vai mudando o comportamento ao longo do curso. Óbvio, ele vai amadurecendo, ele vai adquirindo novos conhecimentos, só que ele chega no final do curso muito inseguro, tá? E aí, na hora que ele pega o diploma, existe ali uma ambiguidade de alegria e insegurança. Tá? Alegria porque está passando uma fase, ele está virando médico, enfim, está se formando. Para quem paga a faculdade, a alegria é muito maior, eu imagino. Mas, de qualquer maneira, é uma etapa vencida, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito evidente que você não aprendeu o suficiente para atuar. E, apesar de você aceitar atuar em emergências, enfim, em postos de saúde, você ainda não tem aquela convicção de que você é capaz de desempenhar a sua atividade profissional de forma ideal, né? Não vou dizer perfeita porque é difícil usar esse termo, mas de forma ideal, né? Só que, por outro lado, você já adquiriu uma série de trejeitos do médico. Tá? Trejeitos que, quando você entra no hospital, quando você começa a ir para a enfermaria, enfim, são trejeitos que trazem algum constrangimento, né? Então você, no, sei lá, terceiro período, quando vai para o hospital, você olha aquele aluno do internato e só dele andar de jaleco, com o esteto no pescoço, de uma forma mais tranquila e sabendo qual é o corredor que ele tem que virar para ir no quarto 207, você já tem a impressão que só por causa disso ele já é mais médico que você. Tá? Isso é algo extremamente comum, tá? Que o aluno de medicina vai conhecendo o ambiente de trabalho, né? Vai conhecendo onde é o posto de enfermagem, como é que para o carro ali no hospital, já conhece ali o cobrador, o cara da cantina, conhece também as equipes das outras profissões, e o fato dele ser até cumprimentado pelo próprio nome já gera uma sensação de que ele já faz parte daquilo ali, né? E para quem está vendo de fora, a impressão que dá é que ó, Renato, que esse aluno de medicina, que esse interno, ele já consegue desempenhar a função de médico, né? Tá? Ao mesmo tempo que esse cara, que já consegue, que já conhece ali a enfermagem, conhece o vigia, sabe que horas que sai o café, já fez amizade com a pessoa da copa, né? Já sabe como usar o jaleco, já conseguiu um armário emprestado com não sei quem, já é amigo do plantonista da emergência. Ao mesmo tempo que esse cara, quando se forma, ele também não tem essa confiança toda, né?
E aí a gente precisa nomear isso. Né? Um sujeito que começa a se comportar como médico, começa a andar dentro do hospital como médico, começa a conhecer a equipe médica, né, e das outras disciplinas, e dá a impressão para quem é mais novo e ainda não adquiriu esses trejeitos, e que já é médico, mas ele não é médico de fato, isso é cinismo. Né? Isso é cinismo. E existem trabalhos científicos, aí para os que adoram trabalhos, né? Tem que citar trabalho para ser válido. Existem vários trabalhos mostrando que os alunos de medicina, eles adquirem os trejeitos do médico, mas eles não se sentem ou não atuam como médico de verdade quando eles se formam. E aí mostra uma grande curva de aquisição de cinismo na medicina. Né? E aí qual que é o contraponto desse cinismo? O contraponto é algo que se chama profissionalismo médico. Né? E o que seria profissionalismo médico? Profissionalismo médico é um conjunto de comportamentos que a gente acredita que sejam os comportamentos do médico de fato. Isso é profissionalismo. É um conjunto de... A tradução do inglês, eu tenho aqui um texto, né? Belief, né? Talvez seria crença, mas aí crença, às vezes fica chato usar o termo crença, mas eu vou usar aqui, não do ponto de vista de crença religiosa, mas de crença de você acreditar, né? É um termo literal mesmo. Então, profissionalismo seria um conjunto de crenças, tá? Enfim, que o médico, que o jovem médico, que o médico tem que ter, é um sistema de crenças, de coisas que ele acredita, de comportamento, que o transformam, que o tornam um médico de verdade, né? Essas crenças, esse conjunto de crenças envolve o contexto do paciente, dos colegas, do sistema de saúde e dele mesmo, né? Então são 4 bases, né? O paciente, o sistema de saúde, os colegas médicos e ele mesmo. E aí eu vou fazer uma pausa, antes de falar do que seria a identidade médica, sobre um movimento que teve aí no Instagram chamado Mad Bikini. Quem lembra desse Mad Bikini aí? Bota aí um ok, alguma coisa aí, quem lembra disso. O que foi o Mad Bikini? Foi um trabalho publicado numa revista de cirurgia vascular, mostrando que, enfim, pegaram vários médicos recém-formados, cirurgiões, enfim, principalmente. Peraí que eu vou espirrar. Esses livros sempre me deixam espirrando. Ai, desculpa. Quando eu espirro, menos gente sai da live. O pico da live foi na minha sequência de espirros. Então eu já sei que eu tenho que ficar espirrando. Quer ver? Vai chegar 40 pessoas agora. Se eu der o quarto espirro. Quarto espirro. Então, esse artigo foi publicado, enfim, eu vou resumir aqui. Ele mostrou que, de fato, obrigado, Renato, de fato, o comportamento do médico no ambiente social dele, e aí o Mad Bikini mostrou, por exemplo, que médicos, na maioria homens, que postam fotos na rede social em trajes obscenos ou trajes de banho, não precisa ser só de banho, mas em posições obscenas, aí ele classifica isso lá, e médicas também, ou em uso de bebida alcoólica, ou tendo comportamento ilícito. Ó o Breno aí. Esses médicos que se colocam na rede social, tá? Enfim, mostrando uma roupa um pouco mais ousada, um biquíni, uma sunga, ou bebendo bebida alcoólica, alcoolizados, né? Não é tomando um drink, é alcoolizado, ou comportamentos ilícitos, por exemplo, dirigindo bêbado. Isso traz um impacto negativo entre os colegas e entre os pacientes, né? O que mostra, na verdade, que existe, de fato, um conjunto de crenças, né, que levam em consideração os pacientes, os colegas, de que alguns comportamentos eles não combinam com o médico. E aí houve um movimento na internet chamado Mad Bikini, o Breno deve lembrar, que foi uma histeria coletiva, uma loucura completa, né? Foi assim, a coroação do analfabetismo funcional da nossa geração, porque pegaram um pedaço do artigo, que no caso era das mulheres de biquíni, tá? E disseram que é um absurdo, né? A mulher não... Aí várias meninas do Instagram, várias delas, né, começaram a postar fotos de biquíni dizendo que o fato dela usar biquíni
Exatamente, o fato delas usarem biquíni, né, não diz que ela é má profissional, né? Cara, o artigo nunca propôs isso. O artigo está na dimensão do profissionalismo. Tá? Você interpretar esse artigo nessa dimensão baixa, nessa dimensão mesquinha, nessa dimensão autocentrada, além de burrice simplex, tem um diagnóstico, burrice simplex. Além de uma burrice simplex, é de uma estupidez imensa. Tá? Porque o artigo não disse isso. O artigo apenas mostra que as pessoas não estão preparadas para entender o que é profissionalismo. E profissionalismo tem relação com o seu paciente e com as crenças dele. Então, não tem a ver com o seu valor ontologicamente falando. É óbvio que ninguém é melhor ou pior por usar biquíni. Ninguém é melhor ou pior por ter o cabelo azul. Ninguém é melhor ou pior por cortar a língua no meio como se fosse uma cobra. Ninguém é pior ou melhor do que isso. Mas dentro de uma profissão escolhida e não imposta, né, para você, se você não leva em consideração esse conjunto de crenças que envolve, vou repetir, o paciente, os colegas, você mesmo e o sistema de saúde, você não é um sujeito profissional. Tá? É isso, é esse que é o ponto. E se a gente pega essa informação, né, junto com a primeira descrição, né, da live que eu dei, que eu vou resumir rapidinho, que tem alguns estudos mostrando que o aluno de medicina ele passa 6 anos adquirindo os trejeitos do médico. E aí ele aprende a se comportar, cumprimentar o enfermeiro, o psicólogo, outro colega. Ele bota o esteto no pescoço e já se sente à vontade com aquele jaleco, mas ele não introjeta dentro de si, de fato, né, o que é ser médico. Ele se comporta por fora como médico, mas por dentro ele não é capaz de exercer medicina. Ele é um cínico. Existe um esvaziamento, né, da transmissão de conhecimento hoje que torna os jovens médicos um bando de cínicos. Né? Vocês todos aí que fazem medicina, existe uma força muito maior na direção de torná-los cínicos do que profissionais de fato. Tá? E esse que é o ponto. E agora que eu quero entregar o ouro para vocês. Do que é de verdade a formação da identidade. Né? O que é a identidade médica? Né? O que é, então, de fato, você adquirir uma identidade que você não tinha antes de entrar na faculdade. Quando você entra na faculdade, você tem ali, sei lá se você tem identidade, né? Um adolescente, né? Um adulto jovem, ele está na busca de um ofício, ele está na busca de um dever para, de fato, uma hora ele conseguir, né? Atuar no mundo real de verdade, né? E essa identidade profissional, ela é adquirida, presta atenção, a partir da introjeção de valores e normas. É quando você consegue absorver valores e normas e assimilar e introjetar aquilo dentro de você, ao ponto de você entender que você não deve botar uma foto bêbado no Instagram. E que isso não quer dizer que você é melhor ou pior por causa disso, mas que é uma atitude antiprofissional. Porque vai de encontro a um conjunto de crenças que não sai do seu umbigo, entendeu? Não sai de dentro de você, sai do ambiente que você está. Então, essa evolução da personalidade sua em direção a uma identidade profissional, ela passa pela internalização, pela introjeção de valores e normas que não são criados por você, meu Deus do céu. Tá? Não é você não pode pegar ali uma ideia vazia de que você tem o direito, de que o fato de você estar de biquíni numa foto, por exemplo, não quer dizer nada sobre a sua inteligência. Tá? Isso é tão óbvio que não quer dizer, entendeu? E você não pode levantar essa bandeira achando que o mundo é preconceituoso por causa disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver. E como, então, que um jovem médico, aí presta atenção que agora sim é o ouro. Como que você, que é um jovem médico, vai conseguir, então, né, internalizar normas e valores? Cara, se você ficar vendo filme, lendo, sozinho, se você continuar com a mesma patota que você anda, tá, que é um bando de gente que quer tomar cerveja na mesa do bar, ficar falando mal dos outros e que se acham grandes intelectuais, que discutem política, física quântica e o caralho a quatro e não tem noção de nada.
se você continuar nessa patota, fazendo as mesmas coisas, né, você jamais vai ser capaz. O primeiro ponto para isso é a socialização dentro da medicina. É a socialização. E essa socialização, por definição, tem que ser com alguém que já está no nível acima do seu, né? Que era o que sempre aconteceu na transmissão de conhecimento médico. Eram os jovens aprendizes, o quê? Tomando um café com o professor, almoçando com o mestre, conversando ali na enfermaria com o mestre, perguntando, estando aberto a isso, né? E não fugindo daquele mestre como se ele fosse um carrasco que te perseguisse, porque você usa o cabelo verde, né? Mas se você fizer isso, você não vai conseguir internalizar as normas para ser um sujeito profissional, né? O primeiro passo é a socialização, que está acabando, né? Está acabando. Esses sistemas de transmissão estão acabando, porque ninguém mais tem tempo para isso, ninguém mais tem interesse para isso. E os alunos que fazem isso hoje são chamados de puxa-saco, de não sei o quê. Isso aí é o natural, né? Eu trabalho com aluno de medicina desde 2008. 7, né? Desde 2007. Né? Sempre ouvi isso, né? Eu colei em alguns médicos, né, querendo conhecê-los e me chamavam de puxa-saco. Só que eu não tô nem aí para isso, né? Grande Luiz Henrique Psi. Tô falando da formação da identidade médica, Luiz Henrique. Que apenas uma personalidade é capaz de entender quais são as normas de valores, de verdade da profissão. Né? Então o primeiro parto não, de fato é um parto. Né? O primeiro passo é a socialização no ambiente médico. E cara, procura o melhor médico. E uma dica, procura um médico alegre, tá? Procura um médico alegre e foge do cara que está reclamando. Tá? É uma coisa muito séria que eu estou falando. Porque o médico que trabalha com alegria tem muito mais chance desse cara ser um sujeito profissional. Sabe por quê? Porque os trabalhos também mostram, eu não sou de ficar citando trabalho, mas os trabalhos também mostram que a aquisição do profissionalismo e a formação de uma identidade médica levam à alegria. O efeito colateral de você assimilar esses valores é ter mais satisfação. Então, primeira coisa, se socialize com médicos satisfeitos. Tá? Não vá se socializar com esses médicos que estão reclamando de tudo, que estão reclamando dos pacientes, que estão reclamando dos outros colegas, que estão reclamando do sistema, que estão reclamando da própria vida. Percebeu? Que esses caras, se eles estão reclamando desses 4 pontos, eles não entenderam o que é profissionalismo. Que o profissionalismo é justamente você agir sobre esses pontos com uma atitude sóbria, né? E não você fazendo parte ali da confusão desses pontos. Então procure um sujeito que se dá bem com outros colegas, procure um sujeito que se dá bem com os pacientes, procure um sujeito que se dá bem em casa e procure um sujeito que cuida de si mesmo, né? Faça um exercício, tenha um hobby, seja um cara do bem, bem-humorado, né? Então procure esse sujeito assim, fuja das pessoas diferentes disso, né? Então a socialização, né? Você tem que tomar cuidado, tá? Porque essa história de, eu não vou levar para casa, né, o que eu estou vivendo, eu chegar em casa, eu sou aquele medicina não é sacerdócio, então agora eu quero, quando eu sair do hospital, viver minha vida, esquecer a medicina. Cara, olha só, sem ver a experiência, viver a experiência e refletir sobre ela, tá? Não tem como você, né, assimilar as normas e valores. Você precisa ter um ponto de reflexão, você precisa chegar no momento da sua semana, do seu dia, e discutir. Então pega alguns colegas que pensam semelhante, pega aí os ouvintes do Café com Sêmio, cria um grupo aí no Telegram, Café com Sêmio, uma sugestão aí, cria um grupo Café com Sêmio no Telegram, no WhatsApp, me adiciona, eu vou adorar participar pra gente criar aí, enfim, uma rede de conversa sobre isso, sobre profissionalismo médico. Eu prometo que eu coloco nesse grupo uma porrada de gente extremamente capacitada, vocês vão ter um presente com isso, né? Então você vai ter que se socializar, você vai ter que ter um espaço na sua vida para refletir o que você viveu. Olha, se a sua semana vai embolando uma na outra, e você não para refletir o que passou, vai dar merda. Tô avisando. E por último, quem você escolheu para subir nos ombros, né? Quem é o seu mentor, quem são os seus mentores. Quem você escolheu, porque você vai se tornar parecido com ele. Não tem jeito. Quando você escolhe um mentor, quando você escolhe alguém para estar ali como o seu parceiro, né? Que bom, cara, que eu sou inspiração para você. Que bom, fico feliz. Isso é que faz valer a pena todas essas coisas. Então escolhe um modelo, cara. Escolhe alguém. E escolhe alguém do jeito que eu falei. Que se dá bem com os outros colegas, que se dá bem com os pacientes, tá satisfeito com ele mesmo e que entende o sistema, não fica brigando. Porque o sistema é uma merda. Cara, é uma merda mesmo, o mundo é uma merda, não tem jeito.
O mundo foi entregue ao capeta, tá aí, né? Assim, só vai piorar. Mas a gente tem que levar isso com alegria, não tem jeito, sabe? É assim. Ah, mas o SUS é bom ou ruim? Cara, vai ser sempre ruim, cara. Ah, mas o hospital também não é tão... Tudo vai ser ruim, cara. Então, vai ser ruim mesmo, tá? E a gente tem que ser a parte boa disso tudo. Entendeu? Não é pra botar, porque o presidente... Esquece, presidente, esquece. Esquece o presidente, vai trabalhar de manhã, vai acordar e fazer suas coisas. O Osler falava isso, hein? O Osler falava isso, que ele se preocupava com o dia dele. Ele acordava e se preocupava com aquele dia ali, preocupava com aquilo ali e tal, e pronto, né? E aí, no final das contas, quando você, né, entende o que é profissionalismo, entende que você está criando uma identidade, né? Você começa, assim, no momento que você vai criando essa identidade, a partir Ótimo, Helena, me manda depois o grupo ali por... Me manda esse grupo aí do Telegram, a Helena criou o grupo aí que eu falei, me manda depois pelo direct, tá? Então, qual que é a consequência, depois de você entender o que é profissionalismo e você buscar ter uma identidade médica? A consequência é que você aprende a ter valores humanísticos, tá? Aí você aprende a ser médico. Aí quando você menos espera, você vê que você está mais paciente. Como é que você percebe que você está virando um médico? Já parou pra pensar nisso? Como é que você percebe? Você percebe quando você vê que você está mais paciente, que você não está entrando em conflito com os outros, que você entende que os pacientes eles têm lá suas características, que aquilo pode te incomodar ou não, que você já entende que o sistema não é do jeito que você queria que fosse, igual os guidelines, mas que ainda assim você pode fazer alguma coisa decente ali. Quando você começa enfim, a caminhar nesse sentido, você vai ver que é esse que tem que ser o caminho. E aí você vai criando uma identidade que é exatamente o oposto do cinismo adquirido quando você apenas atenta para os trejeitos do médico. Claro que é normal você aprender ali os trejeitos do médico, mas não é tudo, né? Beleza, galera? Então, entrem aí no grupo do Telegram. Vamos fazer um grupo aí, eu vou botar aí uma galera que queira falar sobre isso. Né? E quem conhece o Henrique Cal, ele está chegando aqui na minha casa amanhã e eu já vou convencê-lo de entrar no grupo. Valeu, galera. Um abraço a todos e em té. Hoje foi o recorde aqui na live, quase 60 pessoas. Valeu.